E no vídeo de hoje da nossa série de análise rápida do histórico das empresas da Bolsa de Valores, vamos analisar a empresa Raizen, ou Raizen se preferir, código de negociação Raiz 3, Raiz 4. Ela fez um IPO bem recentemente, mas já tem alguns investidores interessados nela. Então vamos nesse vídeo falar sobre a origem da empresa, os dados principais da Bolsa de Valores, quais as fontes de receita da Raizen, o histórico da receita líquida, do lucro líquido e do fluxo de caixa. Por mais que ela tenha pouco tempo de bolsa, a gente já tem algumas coisas, um pequeno histórico para começar a analisar. E vamos passar também pelo endividamento e por fim tem o checklist especial sobre a Raizen, com algumas considerações minhas mesmo. E antes de iniciar esse vídeo eu tenho 3 avisos importantes para você muito rápidos. O primeiro é que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, senão a CVM vai me prender. O segundo é que, como o foco do vídeo é exclusivamente o histórico de resultados da Raizen em seus fechamentos anuais, eu não vou entrar no mérito macroeconômico, nem naquelas notícias e ruído de curto prazo, então foco no histórico mesmo. E o último é, se você quer me ajudar a crescer esse canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, lembrando que toda semana temos vídeos novos de análise de empresas como essa. Então agora bora para análise, vem comigo. Vamos à origem da empresa. A origem histórica da Raizen. Até porque se você quer investir na empresa, você tem que entender sobre o modelo de negócios dela. Então vamos lá. Em 2011 a Raizen foi fundada e a partir de uma joint venture entre os postos Shell e Cosan. Inclusive, se você ainda não viu meu vídeo de análise da Cosan, eu vou deixar aqui no card para você ver depois. E em 2002 foi consolidada a expansão da Fundação Raizen, junto com a criação da JV Raizen Miami, reforçando a presença no sul do Brasil. E em 2013 aconteceu a primeira inauguração de um etanolduto para transporte exclusivo de etanol e a Raizen Energia fez sua primeira emissão de debêntures no mercado. No ano de 2014 ocorreu a inauguração do terminal de Porto Nacional. Em 2015 foi o recorde de exportação de açúcar e inauguração em etanol de segunda geração e teve sua inauguração de um terminal em Rondonópolis, no Mato Grosso. Em 2016 lançaram o aplicativo Shell Box, vem ajudando bastante os resultados da Shell, acredite. E depois veio em 2018 com uma compra de ativos da Shell na Argentina. E aí ela começou a ter presença lá. E no ano de 2019 a Raizen inaugurou a primeira planta solar em Piracicaba. A Raizen atua nas vendas de etanol, petróleo, combustíveis e outros hidrocarbonetos fluidos e subprodutos, mas a maior parte da receita dela vem da parte de combustíveis. Hoje a Raizen é controlada 50% pela Cosan e 50% pela Shell Brasil Holding, ou seja, a ON fica toda na mão da Cosan e da Shell Holding. Vamos agora para os principais dados da Bolsa de Valores da Raizen. O nome da empresa, como você já sabe, é Raizen SA, código de negociação Raiz 3 nas ON e Raiz 4 nas PN. Fundação foi em 2011, IPO foi em 2021, seu de atuação é petróleo, gás e biocombustíveis, segmento de atuação exploração, refino e distribuição. O segmento de listagem dela é o nível 2, não gosto muito, mas tá aí, nível 2. Ela tem um free float muito baixo de 12,04% e 100% de tag along. O valor atual de mercado dela é de 50,9 bilhões. E como a Raizen ganha dinheiro? No final de 2021, 78% das receitas operacionais da Raizen vieram de marketing e serviços. E quando fala marketing e serviços, aqui a gente está falando de atividades de produção, distribuição e comercialização de combustíveis e algumas especialidades. E através desse segmento, a Raizen produz e distribui e comercializa combustíveis e outras especialidades, sendo as principais etanol, gasolina, diesel, gás natural veicular, aquele GNV, querosene e combustível para aviação e lubrificantes e óleo de combustíveis e outras mais. 12% da receita vieram do segmento de renováveis, que é proveniente daquela produção e comercialização de energia e outros produtos renováveis dos parques de bioenergia e de terceiros. Dentro dessa parte de renováveis tem o etanol de primeira geração, que é aquele combustível usado diretamente no tanque do carro, que você vai lá e abastece o carro, moto, caminhão, misturado com gasolina, e o industrial, que é usado nos processos em diversas indústrias, como a farmacêutica, comércio, bebidas alcoólicas e sanitarização e outros mais.
Tem o etanol de segunda geração, que tem quase as mesmas aplicações do etanol de primeira geração. E tem os pellets de biomassa, que é um produto utilizado para substituição de carvão em termoelétricas e também é um mercado bem crescente. Tem a parte de energia elétrica ainda na parte de renováveis, que é produzida a partir de resíduos da cana-de-açúcar, e a Raízen está expandindo para outras fontes como a solar. E ainda tem a parte de biogás dentro da parte de renováveis, que é utilizada na produção de energia. No caso do açúcar, ele foi responsável por 9% da receita operacional da Raízen. Quando a gente fala de açúcar, é a produção e comercialização de uma variedade de açúcares dos parques de bioenergia e de terceiros, classificados entre açúcar bruto, também conhecido como aquele açúcar VHP, açúcar refinado e açúcar líquido também. E já que falamos de receita, vamos tratar agora do histórico da receita líquida da Raízen. E aqui na receita líquida você deve ter percebido que a gente nem fechou o ano de 2022, teoricamente, mas aqui já está fechado nesse gráfico. Só que eu vou te explicar, isso acontece porque a Raízen tem fechamento contábil anual diferente da maioria das empresas. Aí ela fecha março mesmo, todas as partes contábeis, e por isso já está aqui. A gente já passou março, então 2022 para ela já fechou. Mas aqui você pode ver que ela dobrou a receita de 2021 para 2022, e isso não está errado não. Temos aqui um fechamento de receita líquida em 2022 de 191 bilhões, não milhões não, bilhões. E agora vamos para um dos principais problemas que eu vejo nesse setor, e dá para sentir quando a gente passa da receita líquida para o lucro líquido. E eu gosto de deixar claro aqui que o lucro líquido é considerado como um ganho real das atividades econômicas daquela empresa depois que são retiradas todas as despesas que vêm sendo deduzidas da receita que acabamos de ver. E aqui tem um dos grandes problemas das empresas do próprio setor, que é o próprio setor, exatamente. Você pode ver que a Vibra Energia ou a Ultrapar, que também ficam no mesmo segmento da Raízen, que é o segmento de distribuição, e dá para ver que elas têm esse mesmo problema de margens muito baixas, e isso gera muita dúvida na questão de geração de valor no longo prazo para os acionistas. E olha só a receita líquida de 2022, que fechou em 191 bilhões, você lembra? E o lucro líquido dela que fechou em apenas 3 bilhões. Olha, é muita raça de dinheiro para uma margem tão apertada assim. E agora vamos ver a geração de caixa da Raízen no FCO, que é o fluxo de caixa operacional. E aqui temos efetivamente o que entrou no caixa da empresa, somente levando em consideração aquelas movimentações relativas à operação daquele empreendimento. Ou seja, aqui a gente não tem nada que não seja relacionado ao operacional da empresa mesma. Aqui a gente tem um ponto positivo, que é um FCO crescente, fechando em 2022 com quase 14 bilhões de fluxo de caixa, que é bem bacana. Então agora partimos para o endividamento. Ela fechou o ano de 2022 com 32,7 bilhões em dívidas, que se refere a empréstimos e financiamentos, o que é 3 vezes maior do que fechou o ano passado, o ano de 2021, que ela fechou com apenas 8 bilhões em dívidas. Hoje, mais de 55% de suas dívidas estão em dívidas de curto prazo, ou seja, ela consegue quitar tudo entre 1 e 5 anos. A relação de dívida líquida sobre a EBITDA dela fechou em 2022 em um patamar de 2, então ela é teoricamente saudável em termos de dívidas, mas aqui é bom ficar de olho aberto por causa desse aumento repentino no endividamento dela. E antes de chegar no checklist final, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu postar vídeos novos, porque eu gosto muito de fazer essas análises mais rápidas de empresas para vocês conseguirem ver a saúde financeira delas. Então, bora para o checklist final. Primeiro ponto do nosso checklist é a governança corporativa. A listagem dela é o nível 2 de governança. Eu não gosto muito, prefiro pelo menos seja nível 1 ou mesmo novo mercado, que é o nível mais alto. Ela fez seu IPO só com ações preferenciais, porque as ON estão ali só para enfeitar, tem um tiquinho de nada. O free float dela é muito baixo, isso também é um tipo de proteção para o pequeno investidor. A remuneração dos executivos dela vem aumentando, mas até que está de forma relativamente saudável, sem interferir tanto em termos percentuais no lucro dela, mas já está um ponto bem negativo de governança. Segundo ponto é a lucratividade. Em termos de lucratividade, como a gente já viu, ela gera muita receita, mas a margem dela é muito apertada, ficando em torno dos 2%. E não pela empresa, e sim pelo setor. Você pode ver que no caso dos postos, mesmo a maioria das pessoas
elas não vão parar para abastecer em um posto só porque ele é posto Shell. Geralmente a pessoa vai lá e tá com um tanque vazio, ela passa e abastece, ou então ela fica sabendo daquele posto que está cobrando mais barato e ela vai lá e abastece. Então há um problema real nesse setor aí pelas margens. O quarto ponto é geração de caixa. A Raízen tem uma geração de caixa até boa, mas apenas isso não é o bastante para sobreviver no longo prazo. Então tem que ir acompanhando os próximos anos, os próximos resultados, trimestrais, semestrais, para a gente ver como vai ficar a Raízen. E em termos de endividamento, ela fechou o endividamento nesse ano 3 vezes maior do que o ano passado. Isso preocupa um pouco, sim, mas ela ainda tem uma relação de dívida líquida sobre EBITDA ainda saudável, então até que vai nessa questão de endividamento. E agora minha opinião breve sobre a empresa. É uma empresa legal, mas o que desanima é o setor, a governança, não existe ON e é algo que eu prezo muito. E o pouco de liquidez que tem é nas ações preferenciais. O free float é muito baixo, tem margens apertadas, o setor também, mas se você acredita na empresa, nada impede de você investir nela. E se você quer que eu faça análise de alguma empresa específica, é só você deixar, por favor, aqui nos comentários, porque vai ser o maior prazer trazer aqui no meu canal. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.